E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Juliano, CEO da Construtora Prósperos. E hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo daquela série de vídeos para vocês poderem construir a casa dos sonhos de vocês com todas as informações possíveis para facilitar a sua vida. E hoje, o vídeo de hoje é 10 dicas de como construir a sua casa gastando pouco. Beleza, pessoal? Talvez esse vídeo tivesse que ser o quarto ou quinto vídeo, mas eu já vou trazer ele para vocês, porque tem uma galera me perguntando. Então o terceiro vídeo é 10 dicas como construir gastando pouco, tá? Então assim, ó, pra gente poder continuar, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho e deixa o seu comentário. É importante o seu comentário para nós, pra gente saber quais serão os próximos vídeos a serem feitos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeira dica de hoje. Para de perguntar quanto custa o metro quadrado. Pessoal, essa pergunta que a gente recebe todos os dias aqui na construtora, ela é uma pergunta fácil de responder, mas às vezes a gente tem que ser bastante educado para poder responder isso. Porque o que você consegue colocar dentro de um metro quadrado? Vai, você desenha aí 1 metro quadrado no chão. O que você pode colocar dentro deste 1 metro quadrado? Você pode colocar um monte de bolinha de gude. Eu sou velho, hein? Bolinha de gude, eu sou velho, hein? Vamos lá. Você pode colocar um monte de saquinhos de sorvete, saquinhos de comida, sei lá, um monte de qualquer coisa, não pode? Ou você pode colocar um monte de barra de ouro. Não é isso? Então responde para mim, o que cabe dentro desse metro quadrado? Cabe o que você quiser. Vamos lembrar que os materiais que vão dentro da sua casa, quem compra eles, quem decide eles, quem escolhe por eles são vocês. Então, quando vocês chegam na construtora e perguntam quanto custa o metro quadrado, começou mal para vocês gastarem pouco. Não é assim que funciona. Já falei em outros vídeos, em vídeos anteriores, da importância de projeto. Não adianta vocês virem para a construtora sem projeto ou virem para cá e antes da gente executar o projeto de vocês, já querer ter uma ideia de preço. Existem por aí inúmeras construtoras, escritórios de arquitetura que te dão preço por metro quadrado. Existe um índice nacional da construção civil, o CUB, CUB, que te dá uma média desse preço, mas na real não é um jogo limpo, não é. Porque você tem cerâmicas de 8, 9, 10 reais a porcelanatos de $1.500. Então, não é um jogo limpo. Então, a primeira coisa para você gastar pouco é parar de perguntar quanto custa o metro quadrado. Beleza? Segunda dica importante, contrate uma construtora. E nas próximas dicas você vai entender por que eu contrate uma construtora. Você precisa de equipe técnica, você precisa de arquiteto, você precisa de engenheiro, você precisa de profissionais que vão fazer a gestão do teu negócio. E nesse momento, qual é o teu negócio? A obra. Nesse momento, para que a tua obra seja uma alegria, seja uma felicidade, você precisa de equipe técnica. Desculpa, e não dá para você contratar o pedreiro, né? A não ser que você queira uma tremenda dor de cabeça, porque é isso que vai acontecer. Você vai ter que ficar indo direto à obra e não observando a obra, mas mandando fazer. Então, contrate uma construtora. O seu custo operacional vai diminuir grandemente. Você vai achar que, quando a construtora me der o preço, vai ser muito mais barato eu contratar um pedreiro e comprar um material sozinho. E aí você esquece de colocar a sua hora não dormida, a sua hora trabalhada, da sua família, porque parou a vida, né? Parou sua vida enquanto essa obra existir. E quando esse pedreiro for embora, você vai ter que arrumar outro pedreiro, e quando esse pedreiro for embora, você vai ter que arrumar outro pedreiro, porque essa é a vida da construtora. É raro a gente iniciar e terminar a obra com a mesma equipe. É muito raro, tá bom? Terceira dica, exija da construtora blocos estruturais. Bloco cerâmico estrutural.
Pessoal, dá uma olhada aí na internet, na verdade alguns vídeos nossos, tem um vídeo no nosso canal que eu ensino o que é bloco estrutural. Dá uma olhadinha aí, eu vou deixar ele aqui em cima para você dar uma olhada, aqui, não sei. Eu vou deixar ele aí em cima para você dar uma olhada. Bloco estrutural facilita e ganha tempo na sua obra. A economia com bloco estrutural chega a 30% da obra. Cara, pensa, 30% da obra. Se você fosse gastar 100 mil, você vai gastar 70 mil. É uma economia absurda, é uma economia enorme, que vale a pena. Então, exija bloco estrutural. Ah, mas a construtora não sabe trabalhar com bloco estrutural. Ah, o arquiteto não sabe prever bloco estrutural. Talvez tenha que mudar. Porque para trabalhar com bloco estrutural, não é igual o bloco cerâmico comum. O bloco estrutural, para começar, ele tem que vir... o pensamento dele não pode ser de qualquer lugar, ele vem de baixo, porque a ferragem tem que nascer dentro do bloco estrutural. Então não é todo mundo que sabe trabalhar com bloco estrutural, não é todo arquiteto, não é todo engenheiro, não é toda construtora. Pedreiro então nem se fale, né? Mas exija bloco estrutural, 30% de economia na sua obra, beleza? E aí, porque você exigiu bloco estrutural, você pode fazer o quinto, eu vou te dar o quinto segredo, a quinta dica. Use gesso ao invés de reboco. Aí vocês vão falar pra mim, mas você tá maluco? Como é que eu vou pôr gesso na minha casa? Em cima do bloco direto? Tá maluco? Pois é. Na parte interna da casa, o bloco estrutural ele garante um alinhamento perfeito se for bem feito. Então não fica um bloco para lá, outro para cá, não fica para cima, para baixo, não fica sobra de massa. Ele faz um alinhamento perfeito. Então, na parte interna, você não precisa usar chapisco, embolso e reboco. Você pode ir direto com o gesso, como todas as grandes construtoras fazem. Então essa é uma técnica das grandes construtoras para você, que eu estou trazendo para você, e é isso que a gente usa nas nossas obras. Então a gente faz o bloco, usa o bloco estrutural, do lado de fora não tem jeito, tem que ser chapisco, embolso e reboco, porque vai pegar água. Do lado de dentro, aonde não terá água, ou seja, quartos, salas, teto, gesso. E aí você tem mais 15% de economia, ou mais, né? Porque vamos lembrar de uma coisa, antes da pandemia o saco de cimento estava R$17, R$17,80. Hoje já está R$35. Agora, só um negócio aqui pra gente discutir. Como é que esse saco de cimento subiu muito, subiu tanto assim, se todos os insumos para a produção do cimento são internos do país? E eles não sumiram do mapa. Como é que esse saco de cimento subiu muito? Ou o aço, somos os maiores produtores de minério de ferro do mundo. E como o vergalhão de aço que se usa em obra subiu 60%, 70%? Esquisito, né? Mas o bloco estrutural vai ajudar você a economizar tanto em aço quanto em cimento. Então assim, exija bloco estrutural e exija gesso na parte interna. Se a construtora que você escolher, se o empreiteiro que você escolher, se a equipe de arquitetura que você escolher não souber trabalhar com isso, desculpa pessoal, vem para Prósperos que a gente te ajuda. Ó, agora que nós chegamos na quinta dica, e se você está com a gente até agora, vamos lá, vai, você não se inscreveu ainda? Se inscreve, deixa o seu joinha, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que as últimas duas dicas serão top. Fica com a gente, que as duas últimas dicas serão espetaculares, tá bom? Vamos lá, sexta dica. Quando você chegar na construtora, então você escolheu a construtora, tá tudo certo com a construtora, você vai exigir um orçamento planilhado dessa construtora. Como assim? Eu vou contar como é que funciona aqui. O cliente chega aqui com um projeto, ou a gente desenvolve o projeto do cliente. Se eu conhecer a área onde ele vai, o lote onde vai ser construído, eu não peço, mas se eu não conheço, eu solicito uma sondagem de solo para saber a profundidade que a fundação vai ser colocada.
E aí eu entrego para o cliente no contrato, isso é no contrato, um orçamento, ele é detalhado, mas ele é parcial, né? Não são todas as informações que estão ali, mas com todos os valores da obra, os valores de cada etapa da obra. Deixa eu contar para vocês como é que a gente faz para fazer um orçamento de uma obra. A gente entra nas nossas planilhas que foram desenvolvidas por nós há muitos anos já, e a gente vai colocando insumo por insumo. Então, quantos sacos de cimento eu vou usar para fazer a fundação, quantas toneladas de ferro, que tipo de ferro, quanto de madeira, que tipo de madeira, e a gente vai colocando item por item. Uma planilha, para vocês terem uma ideia de execução de obras, de uma casa simples, tem umas 1000 linhas, ou seja, 1000 itens que a gente coloca para que isso fique muito bem desenhado, né? Então vocês imaginam a parte hidráulica, quanto de material não tem. Então, o que a gente apresenta para o cliente, apesar de detalhado, não tem todos os insumos, mas tem as suas etapas e os seus valores. Solicite isso da sua construtora, do seu arquiteto. Por isso que eu falei no início, não para de perguntar o valor por metro quadrado, porque você está querendo ser enganado. Não é assim que se vê valor. A gente entende o valor de uma obra olhando os itens da obra, olhando os insumos da obra. É assim que se vê o valor de uma obra e não o valor do metro quadrado. Por quê? Porque nessa planilha a gente vai colocar quantos metros quadrados de piso vai, que tipo de piso vai, o valor do metro quadrado desse piso e tem mais. O assentamento desse piso é diferente numa cerâmica simples para um porcelanato mais top. Por exemplo, você pega uma peça de 1,20 por 1,20 de porcelanato. Essas peças, pessoal, depende de 2 pessoas para instalar. Então, o preço da instalação é maior. Então, como é que eu posso te dar um preço por metro quadrado? Então, exija da sua construtora uma planilha, um orçamento planilhado dessa obra. E aí vocês vão junto com eles, tirando item, colocando item, o que é melhor, o que é pior, para caber dentro do seu bolso, tá bom? A 7ª dica é: acompanhe a obra, mas não mude nada, pelo amor de Deus. Tem muito cliente que chega na obra, a obra já 70% concluída, e aí vê uma parede e fala, não gostei dessa parede. Pera, como não gostou da parede? Há 6 meses atrás nós aprovamos o projeto de arquitetura, foi para a prefeitura, foi para o condomínio, estamos construindo e você me diz agora que não gostou dessa parede? Pessoal, quer gastar pouco na obra? Não fique fazendo modificação. Vocês têm que lembrar que obras não são feitas de cima para baixo. Obras são pensadas de baixo para cima. Então, por exemplo, você tem um sobrado, tem uma parede ali, e você quer tirar uma parede na parte de baixo, será que essa parede que você está tirando não está servindo de sustentação para alguma coisa em cima, fazendo com que tudo isso caia? Ou então, antes de cair, nós vamos ter que refazer todo o projeto estrutural? Então, acompanhe a obra sim. Vá uma vez por mês na sua obra. Você deve ir. A construtora se sente bem quando você vai. Diferente do que vocês acham, pelo menos aqui na nossa construtora, a Prósperos, a gente adora quando o cliente vai na obra, porque se ele vai na obra todo mês e todo mês ele olha algum detalhe, ele nos ajuda a fazer modificações que às vezes passaram batida, em função do dia a dia, de ter um monte de obra. E isso é muito recorrente aqui. Às vezes eu recebo ligação do cliente falando: ah, Ju, você percebeu que aquilo ali tá meio esquisito? Aí eu vou na obra, olho o projeto, reviso e vejo que a ideia do cliente não tá ruim, não tá errada. Então, eu gosto que o cliente vá na obra todos os meses, uma vez por mês pelo menos, mas não mude nada na sua obra, senão você não vai poder pedir que essa obra não tenha um aditivo de custo. Então, para economizar, não peça mudanças, tá bom? 8ª dica: telhados embutidos. Sabe quando você olha uma casa e você fica falando, será que tem telhado? Tem telhado. Esse telhado está embutido. Telhado embutido são feitos com telhas de fibrocimento, aquelas telhas onduladinhas. E para executar esse telhado, a gente precisa de um pouco de madeiramento e telha. O custo desta cobertura
é infinitamente menor do que o custo de uma telha de barro, aquelas telhas antigas que a gente vê. Independente da cor, do jeito, telhas de barro são muito pesadas. O madeiramento para essa telha ser executado tem que ser muito melhor do que uma telha ondulada. A execução desse telhado dá muito mais trabalho. Então, eu quero telhado, tudo bem, mas vamos escolher telhas onduladas, ele vai ficar embutido, ninguém vai ver seu telhado, a sua casa vai ficar moderna, com linhas novas, bem legal, tá? Então, telhado embutido, beleza? Nona dica, hein, pessoal? Exija da construtora um cronograma de etapas de obra, de execução de obra, alinhado com o pagamento. Vocês já ouviram falar que tem muita gente que fala assim, eu paguei a obra até o final e a obra não terminou? Vocês já ouviram isso? Por que isso acontece? Porque não existe esse cronograma de obra alinhado com o cronograma de pagamento. Então, só para vocês entenderem, um exemplo, tá? Dia 1º de janeiro começa a obra. Ela começa onde? Nos serviços preliminares. E ela tem uma previsão de terminar de 30 dias. Então, no dia 1º de fevereiro, esta etapa tem que estar concluída. Então, o cliente paga a primeira etapa de trabalho, é assim que a gente trabalha aqui. O cliente paga a primeira etapa de trabalho, essa etapa é executada. Quando a gente for para a segunda etapa, que é fundação, o cliente paga a segunda etapa de trabalho para que a segunda etapa seja executada. Tem muita gente que sai pagando obra 50%, 60% adiantado, 30% adiantado. Pessoal, da onde tirou esse número? Conta para mim. O que acontece? Tem muita construtora, tem muito pedreiro, tem muita gente que não tem ainda estrutura e precisa de grana. E aí o que ele faz? Ele te pede um X% adiantado. Mas isso em nada tem a ver com a execução da sua obra. O que vai acontecer no final, impreterivelmente, se você agir assim? Você vai ter um custo maior na sua obra. Pessoal, eu não estou trazendo aqui aquelas diquinhas, sabe, aqueles beabazinhos de construção. Eu estou falando de coisa séria, eu estou falando de tópico que vai fazer a diferença no seu bolso. Eu estou falando que se você tiver uma obra de 300 mil e você não seguir esse passo a passo aqui, essa obra vai sair por 600 mil fácil, tranquilo, e vai sair do seu bolso. Então, assim, isso não é legal. Então, exija que a construtora tenha esse cronograma, que a gente chama de cronograma físico-financeiro, ou seja, um cronograma físico baseado nas etapas da obra e financeiro baseados nessa etapa de obra. Você só vai pagar aquilo que está sendo executado naquele momento. Então, o risco de você ter um aditivo muito grande é pequeno. Olha, pessoal, aditivos acontecem, né? Às vezes você pega uma etapa onde você teve muita chuva, aonde o material não é bom, aonde você teve algum... Acontece, mas da maneira que eu tô te falando, o risco é menor, tá bom? E a última dica, e essa é uma dica que se vocês usarem para tudo na vida de vocês, vocês vão ter muito sucesso. Não comprem materiais baratos. Pessoal, eu vivi fora do Brasil durante muitos anos. E lá, quando a gente vai comprar um material mais barato, ele é só um material mais simples. Não quer dizer que ele é de qualidade ruim. Então, eu comprei um prato uma vez fora do Brasil, numa loja mais simples. Esse prato durou 10 anos, 15 anos. Não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com cor, com uma série de coisas, mas cuidado com comprar materiais muito baratos no Brasil. Vocês vão no Telhanorte da vida e olham um piso de R$ 8, R$ 9 e fala para o construtor, põe esse aqui que eu estou mandando. Quando é comigo eu faço assim, é esse que você quer? Tá bom, então deixa eu te explicar quais são os problemas. Esses pisos piores normalmente não cortam na riscadeira. Esses pisos piores, eles têm que ter uma junta entre um piso e outro maior, fazendo com que, às vezes, esses pisos não se encaixem direitinho. Na hora que você põe os 4 pisos, que formam aquela cruzinha,
ele não se encaixe direitinho. Esses pisos maiores dão muito trabalho para fazer o assentamento deles. Esses pisos maiores não, desculpa, piores. Esses pisos piores têm uma absorção de água muito grande. O que isso quer dizer? Se tiver uma infiltração, ele vai manchar. Então, quando o cliente quer esse tipo de piso, a gente faz ele assinar um termo entendendo que esse piso não é um piso de qualidade, que vai dar trabalho para ele no futuro e que ele vai ter um aditivo de colocação desse piso. Então, às vezes é melhor escolher uma ponta de estoque, ou às vezes é melhor escolher gastar um pouquinho mais e comprar uma cerâmica ou um porcelanato já retificado, porque essas compras do mais barato no Brasil vai terminar mal. É que nem escolher tubulação. A gente usa aqui, para fazer tubulação de água fria e esgoto, as marcas Tigre ou Amanco. Esse pessoal não me patrocina, se quiser, viu, Tigre, Amanco. Mas no interior tem uma outra marca de tubo, que eu não vou falar qual é, que quando você aperta um tubo de 4 polegadas, que é um tubo grosso, ele fecha na mão. Você imagina, isso é um tubo de esgoto, que vai ficar enterrado normalmente. Ao longo do tempo, esse tubo vai se desgastar e essa tubulação vai estourar, jogando esgoto no piso da sua casa. Então, valeu a pena essa compra de material ruim, chechelento, que não vai te trazer nenhum benefício? Pessoal, pelo amor de Deus, não dá, né? Esse tipo de economia é uma economia porca que vai trazer para vocês muitos malefícios. Então, não vale a pena. Beleza, pessoal? Olha, foram 10 dicas de como você construir sua casa gastando pouco. E foram dicas técnicas, dicas top, para você poder conversar com a construtora, conversar com o seu arquiteto. Beleza? Se vocês gostaram dessas dicas, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no nosso canal se vocês não fizeram isso ainda, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, ativem o sininho para vocês poderem receber mais informações da gente. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, muito obrigado!